iniciei a gravação. Eu acho que agora iniciou a gravação. Então, vamos começar a aula e aí a gente mostra. Então é o seguinte, esse aqui é o esboço que a gente vai fazer da carta, tá? Lembrando que primeira Timóteo, ela é uma carta, na verdade, ela é um complemento da primeira carta. Então pode ser que tem coisas que a gente vai falar aqui que a gente vai ter que voltar. Nós vamos ter que voltar. Tá bom? Okay. Então a gente vai ter que voltar para a primeira carta para dar sentido. Mas eu coloquei aqui então os pontos principais para a gente estudar essa carta. O primeiro deles aqui é o autor e a gente vai falar sobre o que a tradição fala e o que alguns intérpretes falam, tá? Eu aumentei a tela aí para dar o zoom para que você possa ver melhor. Então, a tradição, tá conseguindo ver, né? Sim. Tá. Então, a tradição, ela nos informa que é Paulo, né? Até porque a gente vai ver aqui no início do segundo Timóteo 1, ele vai falar Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esse é o primeiro versículo 1 do capítulo 1. E percebe que o Paulo, ele mantém uma certa constância nas suas saudações e melhor dizendo, nas introduções da carta. É quase sempre a mesma estrutura. Então, a tradição, ela já entende que ela foi escrita por Paulo. Entretanto, alguns intérpretes, é que a gente vai dar uma estudada, que alguns intérpretes entendem que não foi o apóstolo que escreveu, mas que essa carta aqui é uma pseudepígrafe, né? Então, o que é? Era muito comum na época, por exemplo, alguém escrever uma carta. Imagina eu escrevendo uma carta com o nome do senhor, então eu uso o seu nome lá, José Francisco Lourenço, só que eu conheço muito do senhor, então eu escrevo uma carta, por exemplo, para uma igreja, com o seu nome. Isso era comum no primeiro século ali, na verdade, até nos primeiros séculos, essa pseudoepígrafe, tá? A gente vai encontrar não só a carta de Paulo, mas outras cartas que alguns estudiosos dizem que é uma pseudoepígrafe. Entretanto, a gente precisa entender os dois lados, tanto da tradição quanto desses intérpretes. E aqui eu não estou falando intérprete liberal ou aquele cara que quer desconstruir algo. Eu estou dizendo pessoas idôneas dentro da própria teologia, tá? E aí, o que eles dizem? Quais são os argumentos que eles utilizam, então, para poder falar que isso é uma pseudo-epígrafe, né? Eles usam, basicamente, 3 argumentos. Aqui dá pra gente falar até mais, mas aqui na junção dos estudos aqui que eu fiz, dos comentários e algumas pesquisas, essas basicamente foram as 3 que a gente consegue falar que são a intersecção entre os argumentos que eles usam. Primeiro, a igreja primitiva não tinha conhecimento dessas cartas. Eles fazem um estudo histórico dizendo que a igreja primitiva do primeiro século, ela não tinha conhecimento dessas cartas de Paulo, tá? Mas aí a gente tem um problema, porque, tipo assim, se você levar em consideração a igreja primitiva até o primeiro século, você tem Paulo escrevendo essa carta possivelmente entre o ano 64 e 68. Então pode ser que essa carta chegue, vamos dizer que ele escreveu em 68. Essa carta chegou em 68 ou em 69 para os irmãos de Éfeso, na verdade, para Timóteo. Mas observe que a fama dessa carta, ela talvez não tenha se dado no primeiro século, mas ela tenha se consolidado, a fama dela, após o primeiro século. Então, se você jogar que a igreja primitiva não tinha conhecimento dessa carta e a igreja primitiva que você está falando é do primeiro século, realmente talvez ela não fazia sentido. Entende? Mas pode ser que futuramente aí algumas pessoas tenham feito a fama dessa carta, já entendendo que o que era Paulo. Inclusive, você vai ter alguns escritores do primeiro século já dizendo sobre que Paulo é o autor, né? Os pais da igreja. Karl Barker, né? Que fala, não, mais antigo ainda. Estou falando lá do primeiro, os discípulos. Eusébio, né? Isso, Eusébio. Eusébio. Esses homens aí, alguns deles dizem, tá? Que já essa carta. Eles falam os eruditos, né? Ele é os discípulos dos discípulos ou os discípulos dos discípulos dos discípulos, né?
Ok. tá? É aquela patrística não, o início ali da igreja, né? Ah, ok. Os pais da igreja que eles dizem, né? Uhum. Outra forma de argumento que eles têm é a maneira diferente de lidar com heresias das diferentes cartas que ele trata. Por exemplo, você vai ver que a heresia que tem aqui que Paulo vai tratar, por exemplo, você vai ver que Paulo vai falar sobre uma sã doutrina e vai dar ordem para Timóteo reter essa doutrina, vai dar ordem para que o Timóteo ensine essa doutrina, mas parece que a ênfase na apologética é um pouco diferente das outras cartas paulinas. Só que, entretanto, ela é justa com a primeira carta. Sim. Entende? Então, parece que se a gente disser que é uma pseudepígrafe, talvez nós tenhamos que concordar também que a primeira carta a Timóteo também seja. Porque parece que, se não for Paulo, esse autor desconhecido, ele escreve na mesma linha de pensamento a primeira e a segunda carta. Tá? Ok. E, claro, com certeza, né, se ela tem essa diferente forma de lidar com as heresias, logo ela vai ter um estilo de escrita, tá? E aí também é um pouquinho mais difícil de você concordar com esse terceiro argumento, porque você percebe que, por exemplo, na saudação, no prefácio que Paulo faz, é bem similar às demais. Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, servo de Deus, Paulo Sim. tal, 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 e aí ele dá uma ênfase ou no seu apostolado, ou uma chamada a quem ele quer entregar essa carta. Por exemplo, Timóteo, ele fala, ó, amado Timóteo. A gente estudou Sim. Tito, né, na última vez, e Tito ele trabalha também com a mesma estrutura. Porque Ah, são pastorais, né? A primeira, segunda e Tito, né? isso, são cartas pastorais. E cartas da prisão também, porque no caso Paulo estava na prisão no 2 Timóteo, né? Olha que interessante, eu estou aqui em Tito Paulo vai dizer uma saudação bem parecida. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aí no versículo 4 ele já fala: a Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Observe que, tipo assim, então Paulo fala do seu apostolado em suas saudações, ele Uhum. fala alguma coisa intermediária ou ele já vai direto para o destinatário da carta, falando algo para o destinatário. No caso aqui de 2 Timóteo, não é diferente. Né? No 2 Timóteo, Paulo já inicia falando a carta a Timóteo, dizendo para ele, Sim. dizendo que essa carta é a Timóteo. Então você tem o apostolado do Paulo sendo defendido por ele mesmo e logo em seguida chamando Na Timóteo de. verdade, ele deposita total confiança em Timóteo, né? Exato, exato. A gente vai ver isso. Se você tem a Genebra aí também, ou você tem uma. Qual que é a sua Bíblia de estudo? A Genebra eu ia comprar, eu acabei não comprando. Não comprou? Não comprou? É porque, Não, tipo não. assim, você vê, na Genebra ele comenta É, alguma coisa assim, porque eu usei mais duas Bíblias aqui, e a Genebra eu lembro que ela comenta alguma é, coisa. A minha Bíblia aqui mesmo, ela tá sem comentário, né? Não tem comentário algum, então, ok. mas ela geralmente, a Genebra comenta, falando que realmente Paulo tinha uma confiança, e aí a gente vai ver até Detalha isso. bem, né? É, e isso é bem interessante. Aham. Então, beleza. Então, aqui nós temos essa Ok. questão do autor, já a questão da tradição. Como nós somos mais conservadores, eu creio que. Eu creio não, eu opto pela tradição, que foi Sim. Paulo. Não que isso também eu Não, interfira, não, ok. mas eu opto por Paulo. Eu Dada. também foco mais nesse contexto de Paulo mesmo. Porque não tem o porquê ficar duvidando, né? Se teve outro, se foi. Né? É porque Eu acho. muitas vezes não há problema de você duvidar que há outro autor. O problema é Sim, você duvidar da originalidade dessa carta e dos milagres que ela, ok, ou das instruções ou normas que ela propõe, ok. né? Ah, foi o Joãozinho da rua 5. Tá, ok, Sim. mas se ela entrou no cânon, e a gente entende aqui a permissão de Deus nisso, É, e, acabou a e dúvida. também não foi à toa que as cartas entraram, né, no cânon. A gente estudou É, isso um pouco da história da igreja, mas a gente vai estudar melhor depois
em outras matérias, mas você tem Não foi toda uma por acaso, tem estrutura. um fundamento, né, Fernando? Exato, É, exato, tem um fundamento. é. Tá? Então, a data aqui que mais chega aqui perto dessa carta, né? Como eu já falei para vocês, também é muito difícil chegar a uma Uhum, data exata, mas a gente muito provavelmente essa carta foi escrita pelo Paulo, né? Pelos apóstolos dos gentios, uhum, é referente à sua última viagem missionária, então é a quarta viagem missionária, né? Então já está no finalzinho da vida dele. Ele estava preso em Roma, e por estar sim, preso em Roma, a gente vai chegar mais ou menos nessa faixa, de 64 a 68 depois de 68. Cristo. Tá bom? Então, Porque Paulo, ele morre em 60 e... 68 a 9. É, tá. Ainda também não tem. Tem gente que vai um É, pouquinho até mais longe, tem gente que vai a 71. Eu já vi ah, alguns tá. umas pessoas 71. Aí você vê que, tipo assim, é difícil você defender uma data, né? Uhum, Exata, assim, né? Talvez você vai ter uma carta ou outra falando de um evento, tipo, na era do governador tal, né? Aí uhum, talvez você consiga ter uma data aproximada, mas mesmo assim é um pouco falho, né? ok. Mas então vamos adotar essa data aqui, 64 a 68. Então, o Tá que bem. nós temos aqui nessa data de 64 a 68 que a gente poderia já sintonizar com essa carta? Por exemplo, quando que o templo é destruído? Em que ano que o templo é destruído? Lembra? O templo? É. O templo é destruído em Jerusalém, certo? Em que ano ele, Uhum. ele, ele foi destruído? Você lembra disso? Ah, não lembro, Fernando, assim, Ó, a data. tá. Ele foi destruído no ano 70, tá bom? Ah, sim, bem, um pouquinho após o. Tá, bem próximo de 68, né? Que foi assim, mais ou menos. Isso, isso. Ok, Então, observe ok. que por que é interessante falar isso aí? Porque a gente já consegue tirar algumas situações. Paulo, se ele tivesse escrito essa carta depois do ano 70, como o templo era algo de referência para o judeu, ele poderia estar escrevendo como lamentações dessa Hum, situação. Então, tudo ok. indica que seja realmente antes do ano 60. Antes, Isso, antes do ano 70. ok. Então, Antes da destruição, exato. E lembrando que não é o primeiro templo, né? É sim. o terceiro, basicamente. É o terceiro, né? O primeiro feito por Uhum, Salomão, o segundo feito voltando lá, o pessoal de Neemias, Esdras voltando, né? uhum, Para Jerusalém. E era um templo menor. E esse aí que é o terceiro, que foi destruído no ano 70. Então, ok, a gente tem essas relações é interessante a gente fazer para que dê mais corpo ok. a nosso estudo, tá bom? Então, Uhum, fechamos a data aqui também, a data 68, e aqui o público. Já na questão do público, nós temos aqui, primeiro, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Não só essa carta, mas como a primeira também. Então, Paulo escreve para o seu amigo Timóteo, o companheiro Timóteo, né? E ele também escreve para Timóteo que estava em Éfeso. Então, essa carta tem uma um cunho, né? Ou como eu posso dizer, uma referência a essa cidade. Talvez Paulo, quando escreveu, pensou nessa cidade. Ele não pode, por exemplo, eu não escreveria uma carta, mesmo eu não sendo Paulo, eu não escreveria uma carta para você que é, está em São Paulo, citando coisas que acontecem ou pensando que você está aqui em Marília. sim, Não tem lógica, né? Você vai é. escrever em São Paulo, eu escrevi para você em São Paulo, comentando talvez coisas de São Paulo, não Situação coisas. de lá, né? É, situação de lá. Exato. Então, Ok. então você pode ter dois públicos aqui, né? O primeiro e o que ele realmente relata é Timóteo, e É o segundo, específico para ele e o específico público para de ele, lá. e o público de lá, da igreja de Sim. Éfeso. Então, Uhum. ele vai falar que ele deixou lá o Timóteo em Éfeso, lá no capítulo 4, no versículo 19, no 2 Timóteo, ele vai dizer o seguinte, ó. Aliás, em 1 Timóteo, perdão. Tá vendo? É, A gente vai ter que dar uma olhada nessa. Na, primeiro, no 4, 1 Timóteo, capítulo 4. isso, eu acho que eu, na verdade, eu coloquei a mais ali em. Perdão, ele tá em. É isso mesmo, tá em Éfeso. E ele É, deixou, em 1 Timóteo 1, versículo 3, onde que Paulo fala que ele deixou ele lá em Éfeso, tá? Perdão. Então, 1 Timóteo
1, versículo 3. Tá. Onde ele parte para Macedônia, né? Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, tá? E aqui, a Uhum. palavrinha aqui, ele vai ser usado de novo a palavra admoestar. Isso aqui tem uma palavra, isso aqui é interessante a gente entender dentro do contexto, tá? Então, aí eu vou até apagar isso aqui, porque eu devo ter colocado isso aqui sem Aham. pensar, tá? Beleza. Ok. Então, público geral, nós temos aí Timóteo e também o pessoal de lá de Éfeso. Agora, Yes. o propósito da carta. E aqui eu coloquei 2 propósitos, mas o Tá, primeiro propósito a gente vai ter mais ramificações, tá bom? tá. O primeiro propósito aqui que Paulo indica é que ele dá um incentivo ao ministério de Timóteo. A gente vai perceber durante a conversa, parece que de duas uma, ou o Timóteo ele estava com medo ou um pouco de receio em relação à sua idade É, e aquela devido à relação sua é jovialidade, né? isso e talvez ele falou assim, Imaturo ainda. talvez ele tenha pensado nisso ou Sim, sim, que é. eu acho que faz um pouquinho mais de sentido é que Timóteo não, ele sabia da sã doutrina, ele foi criado nisso. A gente vai ver que a parte materna dele ensinou isso a ele, pelo que a gente Uhum. vê aqui, né, que Paulo vai ressaltar. Mas parece que ele está com medo de de não ser tão assertiva essa doutrina, entende? Imagina você Você tem fala, não dá conta? Não não é dá da conta. conta? Imagina assim, eu tenho toda a explicação dessa doutrina, só que eu Sim, fico com medo de apresentar essa doutrina por medo de errar. entendi. Medo de errar. Não medo Entendi. de que ela esteja errada, mas medo que eu É, a aplique errada. Então, Paulo ele vai dar uma sequência de entendi. coisas para fazer com essa sã doutrina. Então, Ok, eu entendo isso. Você vai ver que dentro do contexto aqui, essa sã doutrina é a que dá mais sentido, tá bom? ok. Então, e o segundo é Paulo pede para Timóteo ir com ele, ir ter com ele lá em Roma, que é já no finalzinho da vida dele. Então, Paulo pede Aham, para Timóteo ir lá e ter com ele em Roma. Isso bem no finalzinho mesmo, né? aham, Bem no capítulo 4. E ele vai falar bem ali na questão que o Paulo já começa a prever o seu martírio, né? Lá no capítulo, no versículo aham. 6. E então ele vai falar assim para Timóteo no versículo 9, no capítulo 4. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois é útil para o ministério. Então procura vir-te comigo depressa. Então, Uhum. parece que Paulo está incentivando ali, dando um incentivo ao ministério dele, entretanto, também pedindo Ok, que ele vá lá se encontrar com ele, para você ver a amizade sim. que Paulo tinha, o respeito Aham. e que A ele tinha por influência Timóteo. que os dois tinham, né? Exato, imagina a amizade que os dois tinham, né? É, Você pedir para que outro vá lá bem no finalzinho da sua vida. Enfim, é uma relação aí, parece quase que paternal, né? Bem interessante isso. verdade. O esboço que eu fiz, na verdade, não foi eu que fiz, mas eu retirei de alguns livros e eu achei Aham. mais interessante trabalhar dessa forma, tá? Então, o Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele vai tratar sobre a sã doutrina. Então, aqui a gente já Ok. começa aqui eu entendo que a gente já consegue ver então a característica dessa carta. Então, se eu quero aprender uma sã doutrina, ou eu quero reter uma sã doutrina, ensinar uma sã doutrina, talvez essa carta aqui seja uma das referências para que a gente possa obter isso. E eu coloquei 4 ações que Paulo dá a Timóteo para que ele faça referente a essa doutrina. Por aí que eu acho que alguém está nos chamando aqui Ok. no Ô, WhatsApp. Fernando, Oi. qual que foi o autor que você pegou essas informações? Ó, John Piper, algum. eu geralmente coloco para vocês lá os autores que É, eu pego, tá? Eu tô mandando aqui de novo pro Brunélio o link. tá,
Não sei porque ele Ah, não está tá. conseguindo. Ó, mas eu tenho alguns aqui comigo, em mãos, tá? O que eu tenho aqui comigo é, ah, no caso, o William Hendrickson, tá? Que é um... É. É, não sei se o senhor consegue ver aqui, ó. É esse vermelhinho, tá? Ah, Esse William. é o William Deixa, Hendrickson. deixa, peraí, só tirar aqui uma foto. Tá, pode tirar. Posso? Posso? Fique à vontade. Ok, O ok. William Hendrickson. Eu utilizei também o Anti Wright, que é Paulo para Todos. Isso aqui é um box. Esse aqui eu recomendo o senhor comprar, tá? É um É. box que vem com aliás, vem com 3, 6, 7 livros sobre Paulo. As 13 cartas de Paulo estão em 7 Ok, livros. ok. E é barato. E é legal porque é um livro, além de ser um livro de que ele Ele é bem tranquilo, assim, de tranquilo. entendimento? Ele É. é livro para você sentar e ler mesmo, assim, não tem Tá. muito, não é muito acadêmico. Assim. Pra você ter uma Tá. ideia, ó, eu tô quando lendo Timóteo, ó, olha a qualidade disso. A qualidade é excepcional. Hum, Thomas Nelson em ok. relação à qualidade de material é fora da curva. Muito bom. Ó, e aqui, pra você ter uma Ok. ideia, ele fala bem assim, ó, estava nevando lá fora e a sala de estar estava fria quando desci as escadas. Não sei por que acordei tão cedo, mas agora eu estava tremendo de frio e me enrolei no sofá. Observe que, tipo Nossa, assim, que detalhe! ele tá contando mais É ou bem menos uma história. minucioso. E aí Nossa. ele conta uma história, só que, claro, comentando sobre 2 Coríntios, né? 2 Timóteo, perdão. Aham. Então eu acho. Ele escreve muito pastoral esses livros. Recomendo bastante, tá? Ok. Anti Wright. Tá. E também eu tenho a sequência da Vida Nova, Aham. né? Da Vida Nova. E eu tenho o da BU, que é o John Stott comentando. John Stott? John Stott, tá? É. É a mensagem de 1ª e 2 Timóteo e Tito, do John Stott. Esses são os Tá. comentários. Agora, Bíblia mesmo que eu estou usando, eu estou usando Ah, tá. palavras-chave, Aham. usando a Genebra, né, que eu gosto bastante dela, ah, Aham. a NVI de estudo e também a Bíblia de estudo Plenitude. Essas aí que eu Tá. uso para fazer referência. E tem aquelas em grego, né? Que a gente sempre pega um termo em grego, vai estudar ali no Novo Aham. Comentário, no Novo Testamento em grego, você vai fazendo as relações quando as palavras são mais. Dá para retirar mais, né? Isso eu vou mostrar Ok. aqui no estudo sobre o versículo 6 ao 14. Então, o esboço, eu acho que eu mandei pro Brunelli, e Aham. não sei se ele está conseguindo Só entrar. que você mandou dois, né? O Meet, né? Lá. Eu Mas mandei esse primeiro, que será que ele não. está entrando em outro? Algum outro? Algum... Então, eu tô pedindo pra ele entrar nesse aqui, nesse último. Vou tentar de novo. Entre neste. Brunelli. Tá lá. Vamos ver. Agora, eu acho que ele É. realmente deve ter entrado no segundo, e no segundo nós não estamos lá. Então, porque o segundo seria. Mas vamos partir pra cá e qualquer coisa ele nos Eu chama. vou falar para ele. Tá. Avisa ele aí no grupo, por favor. Eu vou avisar. Aí, ok. Então, como eu disse para você, eu fiz esse pequeno esboço aí sobre essa doutrina, entendendo que essa doutrina é um dos temas, o tema dentro de Timóteo, tá? E dentro Tá. dessa doutrina, eu consegui colocar 3 ações que Paulo fala para ele. Que primeiro é reter, ensinar. Aqui eu não coloquei Tá. na forma que eu estou Aham. falando, mas é o que você entende, é o que você vai entender. Retenha, ensine, preserve e pregue. Isso aqui eu estou colocando no presente contínuo para que isso seja realmente para nós, né? Ok. Reter, ensinar, preservar e pregar a palavra. E é interessante que o reter ele está no capítulo 1, o ensinar, você vai ver que vai falar no capítulo 2, Ok. preservar no 3 e o pregar no capítulo No 4, 4. tá? Não que esteja distribuído dessa forma, mas você consegue Sim, encontrar sim. essas ações lá dentro. Acho que o Brunelli Ok. respondeu alguma coisa. Vamos ver aqui. Pelo barulho. Estou abrindo. Então acho que ele deve estar
É. Deve estar entrando. Bom, enfim. Deixa ele tentar aí. E qualquer coisa ele nos avisa. Beleza. Então, esse aqui é o esboço. E aí eu queria já comentar, então, essa questão. Ah, agora sim. Paz, Brunelli. O seu fone tá desligado, tá, o Brunelli? Aí só arrumar o microfone que você pode comentar. Então, tô falando sobre a segunda carta, Brunelli, não sei se você tá ouvindo. Agora o seu fone tá ok. Bom, também não tá falando, mesmo tá ok seu microfone, mas não tá falando. Retira e coloca novamente o microfone que talvez funcione, tá? Aí, beleza. Então, esse é o esboço no qual eu fiz aqui para que a gente possa se basear nele, ok? Ô, Brunelli, tá atrasado, hein? Nossa, mas um homem com caneta no bolso só quer paz, cara. Não quer briga, não. Caneta, Tá vendo? óculos, Óculos, rapaz, de completa. óculos. Tá com Olha, jeito de pastor. não, já era. Então, eu não sei. Minha tia perdeu o cargo de pastora lá na igreja. É o Brunelli agora. Rapaz do céu. Só falta ter aquele coador de café para pegar dízimo, sabe? É. Travou, Brunelli. Acho que vai ter que entrar e sair de novo aí. Mas vamos lá, sobre então fazer um esboço aqui sobre um estudo sobre Timóteo do 16 ao 14, tá? Os 6. Timóteo 1, a gente vai fazer, na verdade, tentar fazer um esboço até o versículo 14 do capítulo 1, mas Tá. o foco é no 16 e no 14, tá bom? Ô Brunelli, eu acho que travou realmente o seu celular. Aí se você quiser sair e entrar. Isso. Rapaz, agora só porque ele comprou um óculos, hein? E eu vou dar uma bíblia pra ele de letra gigante. Vamos ver se ele. Vamos ver. Aí ele falou assim: agora não precisa mais do óculos. É. Bom, vamos lá. Então, uma pequena introdução aqui, Francisco. Então, Timóteo 2, né? Timóteo 2, tá? Capítulo 1, 6, 14. Capítulo 1, A gente vai. O foco é no 6,14, mas eu vou comentar de tudo um pouco, tá bom? Aí, Brunelli. Aí. Agora sim. Deu? Você tá bonitão, hein, Tá cara? ligando. Eu tava. Hã? Tá bonitão com esse óculos aí, hein? Gostou? Ô, É louco. série nova. Série nova. Versão James Bond. Versão Plus. Se apertar, dá um tiro, né? James Bond. Fechou. Tá, ó, então, Brunelli, eu tô gravando isso aqui, tá? A aula. E depois eu disponibilizo. Só que eu acho que a gente vai só ter alguns minutos só. E aí eu disponibilizo lá no grupo pra vocês ficarem revisando, tá bom? Tá bom. Beleza. Vamos lá. Aí vai ficar pra. Pra vocês. Tá bom? Não, eu sei, mas. Ia ser apresentação, mas atrasou tudo hoje. Não tem problema não. Tá? Fica sossegado. Peraí, deixa eu ver que eu acho que. Eu acho que o Google me bloqueou, rapaz. Que coisa bonita. Por quê? Hã? Acho que não foi com a nossa cara. Try again. Vou tentar de novo aqui. Acho que ele saiu o meu usuário, possivelmente. Sem alterar. Qual que é a senha? A minha senha é bolinha, bolinha, bolinha. Ah, tá. Ô, Brunello, você ia fazer apresentação hoje? Eu acho que ia. Não, você vai. Você não ia, não. Você quer Ou apresentar? eu, o outro. Não sei. Hã? É você e o Rodrigo. Só falta. Eu tô finalizando aqui. Aí você eu coloquei 2 links lá, não foi? Aí depois, na sua apresentação, a gente vai entrar naquele segundo link. Que aí você tem mais 1 hora para apresentar. Beleza? Então. Mas aí a gente ia fazer quando? Hoje, né? 1 hora? Não. A gente, 1 hora? a gente ia fazer hoje, Brunelli. Você tá afim de fazer hoje mesmo? Agora já atrasou tudo, virou um perereca. Eu tava abrindo o computador aqui, fui mexer, desligou tudo. Então faz o seguinte. A próxima aula a gente vai estar presencial. É só hoje que realmente precisou ser. Aí você já apresenta, pode ser?
Pode? É? Fechou, então. Então, vamos lá pra gente finalizar isso aqui, tentar finalizar isso aqui ainda hoje, tá bom? Então, Tá. eu tô lendo 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 1 e 2, Paulo então faz aquilo que ele sempre faz nas cartas dele, ele se identifica, ele vai falar, aí se vocês me acompanharem em Timóteo, versículo 1, ele vai falar, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, né? Aqui a gente vê Paulo então saudando, ele falando como sendo um apóstolo, um enviado, né, um representante de Cristo, e ele fala aqui que esse apostolado que ele tem, ele é estabelecido por Deus, né, com base naquilo que com base na vontade do próprio Deus. Então, a gente sabe que uma das funções do apóstolo é proclamar ali a vida eterna de Jesus Cristo, né, no caso de Paulo, e ele fala que ele é comissionado então a ser esse porta-voz, esse emissário pelo próprio Cristo, pela vontade de Deus, né? Não é uma vontade dele, mas sim uma vontade de Deus. E a gente vai ver que mais para frente a questão da salvação e da graça, realmente Paulo corrobora o que eu disse, que a vontade é de Deus, né? Parte para nós seres bem menores, né? Insignificantes diante de Deus, mas no qual Deus usa tremendamente como usou Paulo. Então Paulo ele começa a dizer algumas situações. Você vai ver que do 3 ao 14, o Paulo ele vai falar que tinha grande confiança em Timóteo. Foi aquilo que nós falamos, Francisco, né? O Paulo ele vai demonstrar grande confiança em Timóteo, até porque Paulo ele deixa Timóteo em Éfeso para que ele cuide da igreja de Éfeso. E levando em consideração... Oi? Na verdade, eu estava lendo, eles estavam seguindo para a Macedônia, não estavam os dois? Aí, no meio do caminho, ele envia, né? Vamos Eu não lá. sei se é bem isso, eu não sei se eu estou errado em falar isso, mas me parece que eles estavam seguindo junto para a Macedônia. Ó, quando eu estava de viagem. Isso aqui eu estou me lendo em 1 Coríntios. Ou Ah, 1 é? Timóteo 1:3. Estou na primeira carta, não na segunda, tá? Ele diz o Tá. seguinte: quando eu estava de viagem, eu, Paulo, rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Olha que interessante. Ok. Então, parece que É, realmente os dois estavam em viagem para Macedônia, é, mas Paulo diz que para ele ficar em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, por isso que eu falei da questão da sã doutrina, do esboço que nós temos ali. Porque esse esboço aqui que nós temos, que Paulo vai falar da sã doutrina, ele está muito relacionado ao que Paulo vai falar nas duas cartas, tanto na carta a 1 Timóteo quanto na 2 primeiro Timóteo. com o segundo. No entanto que já na primeira, nesse versículo que a gente leu, 19, ele, no versículo capítulo 1, versículo 19, ele já fala qual o motivo que ele rogou para que Timóteo ficasse lá. Então você já vê confiança de Paulo, né, em Timóteo, para que ele realmente é um cara de confiança para cuidar de uma igreja de Éfeso e necessariamente aí novo, possivelmente, né? E Paulo já tinha essa confiança nele. Então, o Paulo, do versículo 3 ao versículo 5, olha o que ele vai dizer. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Observe aqui então que eu coloquei que Paulo fala da fé de Timóteo, uma fé sem fingimento, né? Uma fé sem... Genuína, né? Isso, Seria uma genuína. coisa assim. É uma fé que, na verdade, que Paulo está falando assim que não tinha como ser mentirosa, porque
possivelmente provada dentro das viagens missionárias, junto com Paulo. Essa fé foi provada. Então ele falou que a sua fé é ser fingimento, né? Então ele vai dizer em algum determinado momento, olha, eu indico o Timóteo que esse Timóteo que eu estou indicando a vocês, ele é um rapaz que sempre demonstrou preocupação com vocês, diferente dos demais. Eu não lembro qual que é a carta que ele vai falar isso, mas eu até na segunda aula aí eu apresento essa carta. Mas ele fala sobre um mini currículo de Timóteo e ele vai falar Uma sobre verdade, que tem uma isso, fé verdadeira. que ele fala que, tipo assim, ele ama vocês na verdade, uma coisa assim, né? Ok. Eu não lembro direito, mas eu procuro pra vocês e na próxima aula eu trago, tá? Então, Ok. e ele cita aqui, que é interessante, que não ele tem essa fé, mas ele foi primeiramente ensinado por duas mulheres. Então aqui a gente tem uma citação de duas mulheres, talvez quebrando aquele paradigma ridículo que algumas pessoas dizem que a Bíblia é machista. A Bíblia é Bíblia, né? A Bíblia ressalta o homem e a mulher no mesmo tamanho diante de Deus. Trabalhos e funções diferentes. Entretanto, são a mesma pessoa, a mesma estatura diante de Deus, homens e mulheres. E é interessante, mais uma vez, observe que, fazendo uma comparação teológica, em Provérbios 31, vai falar sobre a mulher. Vamos abrir lá em Provérbios 31, para eu não falar. A mulher sábia, né? Ou a mulher. Abram comigo aí, por favor. Provérbios Provérbios 31, 31. versículo. É um pouquinho antes do Provérbio 31, porque o Provérbio 31 vai falar da mulher. Da mulher virtuosa, né? Isso, da mulher virtuosa. Mas se você vai ter, por exemplo, no capítulo, no versículo 1, você vai ter isso, no versículo 1 do capítulo 31. Olha isso, que interessante. Palavras do rei Lemuel, certo? De Massá, as quais lhe ensinou quem? Exortação que sua mãe lhe fez. A sua mãe lhe fez. Olha que interessante. Quem fez a exortação aqui, quem fez quem ensinou ele a fazer essa poesia sobre a mulher virtuosa, ou quem ensinou, instruiu esse rei Lemuel, não só foi o pai, mas aqui eu acho que mais do que o pai, foi a mãe que foi citada. É a mesma coisa que Paulo, quando ele cita uma avó e uma mãe ensinando o neto. Então, para você ver que a Bíblia ela não tem essa frescura de não ser inclusiva, né? Ele inclui todos. Todos são pecadores, todos merecem a punição eterna, mas Deus escolhe aqueles a quem ele bem entende para que sejam alcançados pela graça. Deus ama todos, só que o amor salvífico é para alguns, né? Então você tem a Bíblia nunca foi exclusiva, ela sempre foi inclusiva. É que o pecado reinou no homem, reinou na terra, e a gente faz essa separação ridícula, né? Então você vê essa questão de que a família, a avó Lloyd e a mãe Eunice, Paulo reconhecendo a criação dessas mulheres, a importância da criação dessas mulheres na vida de Timóteo, né? Santificando, e é interessante que santificando o lar, né? Lembra que muitas vezes a mulher santifica o lar, santifica o marido. Então, Paulo está falando disso aí. Por exemplo, em 1 Coríntios 7, versículo 14, você já tem uma citação também sobre a mulher que santifica a sua casa. Parece que vai ser só nós mesmos, tá? Eu acho que hoje será só nós. Pode falar. Na verdade, Timóteo já tinha a fé da mãe e da avó, né? E isso foi ensinado, né? Por elas. Então, você vê como que a gente precisa ter pessoas que nos ensinem, né? Paulo tem essa confiança nele, não é só simplesmente porque ele sabe, mas porque ele também teve uma doutrina desde o berço, né? Beleza, vamos lá. Então, aí ele fala já do 6 ao 14, que é onde eu quero estar com vocês.
exortações a Timóteo a reter a sã doutrina, tá bom? Então aqui, nesse estudo, eu quero focar com vocês no 6 até o 14. Então vamos lá. Do 6 ao 14? Isso, a gente vai reter aí, vai ver o que é reter a fé para Paulo, ensinando isso a Timóteo na segunda carta. Brunello, você está me ouvindo? Acho que ele está me ouvindo, só que está com o microfone cortado, né? Porque ele não falou até nada até agora. O seu fone acho que tá no mudo, tá? Se você quiser fazer uma pergunta, é só tirar do mudo. Beleza? Agora. Agora sim, tô te ouvindo. Agora? Tá. Beleza? Então vamos lá. Então, o que a gente consegue perceber do 6 ao 14 é que, com base no compromisso com Cristo que o Timóteo tinha, e da criação que Timóteo teve, o Paulo então começa a escrever, dar instruções para ele, para que ele admoestasse outras pessoas na sã doutrina. Olha que interessante. Então, mais uma vez, Paulo vai usar essa palavra, no versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Aí, o que acontece? Parece que Paulo está falando assim, olha, reaviva esse dom que você tem, que nós entregamos a você sobre a imposição de mão, mas parece que ele está falando para reavivar algo que Timóteo tinha, certo? E aí você pode me perguntar, mas o que seria isso? Segundo o versículo 19 do capítulo 1 de 1 Timóteo, o Paulo vai falar o seguinte para ele. No versículo 3 do capítulo 1. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse em Éfeso para admoestar de certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. O que dá a entender? Quando você lê o versículo 3, do capítulo 1 de 1 Timóteo, e lê o versículo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo, e faz essa pergunta, por que Paulo está pedindo para que, admoestando a Timóteo, a reavivar o dom de Deus? Parece que, por dois motivos, e eu já falei um deles, eu entendo que o Timóteo está com medo de aplicar aquilo que ele ensinou. Ele está com medo de confrontar com os hereges lá. Possivelmente. Aí eu tenho talvez a falta de experiência, porque ele é um cara novo. Ou você tem uma situação, parece que ele estava com medo do ensino dele ser pouco assertivo. Entende? Ele tinha tudo que ele dado por Paulo em questão de ensino, de sabedoria, mas ele estava com medo de aquele ensino ser pouco assertivo frente a toda a situação que estava acontecendo em Éfeso, como nós vimos em 1 Timóteo, essas fábulas engenhosas, as genealogias sem fim. Então as pessoas estavam deturpando a doutrina, e parece que, nesse sentido aqui, no versículo 6, parece que o Paulo está falando, olha, aquilo que você já tem, esse dom, você reaviva. Você reaviva esse dom. O que eu posso dizer aqui, eu até coloquei aqui para a gente pensar, reavive o dom de Deus. Dá a entender que o Paulo está falando para Tiago ser mais vigoroso do que ele. Parece que dá a entender que Paulo falou assim, olha, você está sendo menos vigoroso. Você tem que ser mais vigoroso do que eu aí. Né? E Paulo está dizendo que cada crente, aqui eu estou fazendo algo mais pastoral, mas percebe que se Paulo está falando assim, olha, te admoesto que reavives. Quem tem que reavivar o dom de Deus nele? Observe aí o versículo... Está no versículo 6, né? Versículo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Quem é responsável por reavivar o dom de Deus que há nele, em Timóteo? Quem é responsável? Ele? Ele mesmo, Timóteo. É o Timóteo que é responsável. Ele tem que ter medo, encarar a realidade e falar, Deus me
me colocou nessa situação e eu tenho que acreditar e Deus me deu um dom, né? o dom. Foi validado pelas mãos de Paulo, certo? Que Paulo Isso, vai falar aqui, ó, foi pela imposição das minhas mãos. Então, sim. o que a gente pode entender aqui? E eu até coloquei aqui para a gente poder analisar um pouco. Paulo está dizendo que você, Brunelli, eu, Fernando, você, Francisco, nós somos responsáveis por nutrir e desenvolver a obra do Espírito Santo em nossa vida. Vocês estão entendendo aqui que é a responsabilidade humana e a soberania divina, né? Isso anda junto, né? Deus nos agracia com a salvação, nos alcança através da graça, né? Pela fé, e a graça nos inunda. Nós somos salvos por Deus e de Deus. Entretanto, o Espírito Santo dado em nós somos responsáveis para que nós possamos nutrir o dom de Deus, nutrir e desenvolver em nós a obra do Espírito Santo. Então, por exemplo, Deus, todo mundo sabe a questão de dom e talento, a diferença de dom e talento? Dom e talento? Sabe a diferença? Explica aí. Por exemplo, vocês acham que uma pessoa que tange bem um instrumento, toca bem um instrumento e ele é do louvor da igreja, você acha que é um dom que Deus deu para ele, esse tocar instrumento? Vamos dizer que ele não teve aula com ninguém. Ele aprendeu a tocar, ele é um autodidata, que hoje é bem difícil ser autodidata com o YouTube por aí, né? Mas ele aprendeu a tocar um violão e toca muito bem. Você acha que é um dom ou um talento? Aí é um dom, né? O que você acha, Francisco? Eu acho que eu posso ter um talento. Sozinho é dom. Eu posso aprender e não ser um dom. Eu posso aprender um instrumento e não ser um dom. Tá, mas a gente consegue chegar e... O dom é do Espírito Santo. O dom. Certo. É através do Espírito Santo, do Espírito Santo, né? Ó, o que a gente pode chegar, tá? O talento é basicamente o resultado de treinamento e genética. Isso é um talento. Por exemplo, é muito difícil para mim não tocar um instrumento. Por quê? Porque eu cresci ouvindo um instrumento. Meu pai toca a gaita dele, mas toca. Então, e eu tive também um treinamento, por assim dizer, sempre estar na igreja, eu vi o ministério de louvor tocar. Certo? Então aquilo me despertou em mim um talento que eu já tinha, ou por uma genética, ou porque sempre eu estava vendo as pessoas fazendo. Então, mesma coisa do autodidata. O autodidata, ele, no caso do instrumento, né? Hoje é muito difícil ser autodidata, tá? O autodidata... É um treinamento, né? Ele viu no YouTube como faz, ele pegou um livro, pegou uma revista e começou a fazer as notas lá e o treinamento. Houve treinamento. Agora já o dom é um resultado espiritual dado pelo Espírito Santo. Sim. Tá? Por exemplo, qualquer pessoa cristã ou não, ela pode possuir um certo talento. Certo? Mas como alguns cristãos possuem certos dons espirituais. Vocês conseguiram ver a diferença? Ainda não. Tá, vamos lá. Vamos pensar de outra forma. Você acha que eu pregar bem, me expor bem, ou fazer uma síntese de um texto, independente se for bíblico ou não, e explicar muito bem esse texto, aí depois você lê aquele texto e fala assim, nossa, é dificílimo, mas o Fernando foi lá, pegou a sua síntese e explicou de uma forma que eu consigo entender. Isso não é um dom. Isso não é um dom, tá? Isso é treinamento. Eu treinei. Preparou. Eu me preparei, eu estudei. Não é talento. E isso é talento. Agora, por exemplo... Aprendeu. Agora, eu chego em você está com uma enfermidade, e eu oro sobre você, essa enfermidade sai. Certo? É um dom. Isso é um milagre, é um dom de Deus. Não que eu seja o portador desse dom, mas Deus naquele momento me deu essa oportunidade de ter esse dom de milagre. Por exemplo, o amor. A Bíblia fala sobre os dons, os dons de Deus. Então, por exemplo, você vai ter alguns dons. O Paulo vai falar bastante sobre isso em 1 Coríntios 12. Né? Vai falar do serviço, do governo, do apostolado e aí tudo mais. Então você consegue perceber esses dons que é resultado de algo espiritual. Já o talento não.
Entendeu? Então o dom foge do esforço humano. O dom foge, porque é resultado divino. Não é resultado de esforço seu. Eu estudei, eu preparei, eu li. O dom é algo, vamos falar, espiritual. A pessoa fala assim, eu tenho o dom da revelação, por exemplo. Independente se a gente acredita ou não. Se algo é revelado para ela, ela não tem um treinamento. Isso foi dado por Deus. Isso é um dom, certo? Se a gente for levar aí ao pé da palavra e um de nós três aqui acreditar que existe a revelação, né? Ou essas revelações aí meio loucas que acontecem. Entretanto, a pessoa chegar e falar assim, olha, o que o Francisco está falando na Bíblia é isso aqui, ó. Aí eu pego e revelo com palavras mais fáceis. Isso não é dom do Fernando. Isso é um talento, porque o Fernando pegou e tentou estudar o Francisco, as palavras do Francisco, o jeito aprimorou e explicou de uma maneira que a comunidade entendeu. Sim. Agora ficou claro, Brunelli? Ficou mais um pouco, claro. Tá, Então, então, Fernando, tudo isso por uma questão genética, né? e treinamento. Uma desenvoltura sua, Exato. um QI seu, Exato. E talento, ele pode, todo mundo pode desenvolver um talento. Por exemplo, talvez eu queria ser baixista do Metallica. Meu sonho era ser baixista do Metallica e do Iron Maiden. Mas não deu pra ser. Eu não falo o inglês direito, eu não toco tão bem quanto o Steve Harris e nem agora quanto o novo baixista do Metallica. Então não deu. Mas eu poderia tocar melhor que eles? Poderia, sim ou não. Poderia nunca tocar igual, ou melhor ou pior. No caso, eu fiquei com o pior. Mas, enfim, é um talento, é um treinamento, é a genética que muitas vezes meu pai, que tocava o instrumento, passou para mim. E possivelmente, muito possivelmente, o meu filho, ele vai assumir algumas genéticas minhas e da minha esposa também. Então ele pode ter uma visão um pouco mais empreendedora que a da minha esposa, uma visão um pouco mais analítica que a minha, talento para poder tocar instrumento, porque eu gosto muito, né? Tenho alguns instrumentos aqui, isso é talento, tá bom? Então, você e eu somos responsáveis para desenvolver e nutrir a obra do Espírito Santo na nossa vida. Qual que é a obra do Espírito Santo que a gente vai fazer? Aí a gente vai ver aqueles, qual que é os dons, ou os frutos do Espírito. Lembra qual é o fruto do Espírito? Vocês lembram qual é? Mansidão, toda aquela... Exato. Então você tem essa explicação aí, Paulo falando que nós somos responsáveis, então, por desenvolver essa obra do Espírito Santo. Porque ele fala que te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, tá? Aí já no versículo 7 ele vai dizer o seguinte, ó. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Observe, sempre faça isso quando possível, tá? Observe a vírgula, mas de poder, vírgula, amor e moderação. O e aqui tá substituindo uma vírgula nesse certo sentido, tá? Sim. Então, ó, Deus não tem dado o espírito de covardia. Ao contrário, ele deu o espírito o quê? De poder. Esse poder aqui é contrário à covardia. Então, o que é contrário à covardia? Qual é o contrário de uma pessoa covarde? Forte. Hã? Forte. Corajosa. Entendeu? Destemida. Então, olha o que ele está falando. Ó, seja destemido. Seja Determinado, corajoso. né? Porque esse é o do espírito que Deus deu a você. Um espírito determinado. Um espírito intrépido, né? E nesse espírito também possui amor. Olha aí, Deus tem dado o espírito de amor. Então, ao mesmo tempo que você é corajoso, você é amoroso com as pessoas. E também de moderação. O que é moderação? É eu saber o limite. Ponderado. O limite, né? Exato. Equilíbrio. É o equilíbrio. Aqui, Então, aqui, parece que equilíbrio. o Timóteo ele tinha um certo receio, ou por sua idade, ou por sua assertividade no seu ensino. Que eu entendo que aqui faz mais sentido. Que o Timóteo está precisa reavivar esse dom de Deus nele,
porque parece que ele tem medo de ser assertivo no ensino que Paulo lhe passou. Então, aí, olha que ele vai falar no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Vocês estão entendendo? Tipo assim, por isso que eu falei que talvez ele estava com medo de ser mais assertivo, porque parece que ele estava com vergonha do testemunho de Cristo, nosso Senhor. Porque, pensa bem, por que vergonha? Você está numa cidade chamada de Éfeso, cidade grega, onde os deuses não desceriam e eles não se colocariam na mesma posição que o homem. O nosso Senhor, sim, ele se fez homem. E, mais uma vez, aquele que ensinou ao Timóteo a ter a ensinar a boa doutrina, a ter a boa doutrina, nesse momento ele está dizendo, não se envergonhe de mim, o seu encarcerado. Agora imagina, uma pessoa jovem, estou colocando mais coisas para vocês pensarem. Uma pessoa jovem. A situação que ele estava, né? Exato, estava numa cidade grega, assim, mesmo que ele fosse, talvez, né? Não sei se era ele ou Tito, agora não lembro qual os dois, que tem a ascendência grega, mas independente disso, ele está numa cidade que não é a dele, possivelmente ele não está com a mãe nem a avó. O líder dele, o que ensinou para ele a sã doutrina, está encarcerado. E aquele no qual o líder ensinou a ele, que é o Senhor de todas as coisas, dentro do conceito de Éfeso, é uma coisa estranha. Certo? Um deus, se você for pensar em Éfeso aqui, pensar nos deuses gregos, que são os mesmos que os romanos, você tem Zeus ali que, na verdade, ele saía para pegar a mulher. Basicamente era traição e jogar raio. Ele nunca faria o papel de um homem, se humilhar como um homem, viver uma vida inteira de um homem. Né? De paz, de amor. Você não vai ver isso, né? Porque os deuses, por exemplo, os deuses gregos, na verdade são deuses conforme a nossa imagem e semelhança. São deuses que têm maldade, são deuses que não são justos, são deuses que, na verdade, eles amam a luxúria, a bebedice, a glutonaria. Então, na verdade, são os deuses gregos nada mais são do que os nossos reflexos, só que nós colocando esses reflexos, as nossas vontades, em personagens. E lá tinha o templo da Diana, lá, né? Sim, você tinha o templo de Diana. O que acontecia lá naquela época? Aí você tem as prostitutas culticas, você tem toda uma estrutura religiosa em Éfeso que é contrária àquilo que ele está vivendo. Então, o Paulo, quando fala para ele de mostrar e reavivar esse dom, quando chega isso no ouvido de Timóteo, possivelmente ele fez isso, mas você tem que entender toda a carga de Timóteo. A fragilidade dele, né? Com certeza. Ó, seguindo aqui no versículo 8, né? Então, do seu encarcerado sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo para ele, olha, não se envergonhe do seu senhor, não se envergonhe do seu mestre e participe comigo dos sofrimentos de Cristo. Do sofrimento de Cristo e também, segundo o poder de Deus a favor do Evangelho. Então, reaviva este dom a favor do Evangelho. Então, quer dizer que reaviva este dom para que ainda mantenha a palavra do Evangelho, espalhe a palavra do Evangelho, que é essa sã doutrina que Paulo ensinou a ele. Então, aqui por isso que eu coloquei... nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro capítulo, reter essa fé. O que é reter? Segurar. Segurar, exato. Imagina você colocando a mão, assim, fechando a mão e colocando água ou areia na sua mão. Reter aquilo. Não perca nada. Entende? Então, faça de uma forma que você tenha a sua sã doutrina com você, para que você reaviva esse dom que Deus te deu. Então, no versículo 9, ele diz o seguinte: que nos salvou, aqui ele está falando do poder de Deus, né?
segundo o poder de Deus que nos salvou, o poder de Deus nos salvou, nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada por Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aqui nós vemos mais uma vez o Paulo sendo cristocêntrico. Para ele, tudo parte de Cristo. Observe que Paulo fala aqui que Deus elege o povo, o seu povo, para a santificação, conforme Efésios, né, 1 versículo 4, mas nós somos salvos, alcançado essa salvação pela graça, mas sempre por determinação de Deus e por meio de Cristo. Paulo, o que ele diz aqui é para que a gente seja... Só um minutinho, tá, gente? Eu tenho esse telefone aqui. Tá bom. Aproveitar e comer um pouco, Brunello. Mas qual que tá? Eu tô perdidinho aí, cara. Qual que tá? Oi, tá... Hã? Segundo Timóteo, Brunello. Segunda Timóteo? Segundo Timóteo, capítulo 1. Mas Capítulo 1, versículo 9. Timóteo 1:9? 1:9. Desculpa, tá, Primeira gente? carta? Pô, que isso, cara? Segundo Timóteo, capítulo 1, 9. 9. Isso, eu tô no segundo Timóteo, versículo 1, capítulo 9. Oh, verdade. Capítulo 1, versículo 9. Eu falei capítulo 9, versículo 1, né? Sei lá o que eu falei também. Bom, Achou, Brunello? achou, Brunelli? Segunda carta de Timóteo, né? Isso. Exato. Capítulo 1, 9. versículo 9. 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Ah, tá. É que eu fui e voltei de novo, fui outra vez. Não, Ainda tô treinando. melhorou a visão com óculos? Melhorou, mas só que as letras. Eu tô com aquela pequenininha sua. Na próxima aula presencial eu te levo uma. Eu tô com a pequenininha ainda. Com uma letra maior, tá bom? Beleza, então voltamos aqui pro versículo 9. Olha o que ele diz aí. Então nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que a gente tem aqui? A gente tem o objetivo da eleição de Deus é nos tornar um povo santo, tá? Até porque sem santidade ninguém verá Deus, certo? Vai ser só. Então, exato. Então, nós somos alcançados inteiramente pela graça, não é mérito nosso. Paulo vai falar isso, por exemplo, em Efésios 2, no versículo 8 e 9, se eu não me engano, ele vai falar sobre isso. E ele vai falar que há uma eleição incondicional, certo? Essa eleição incondicional, ela é bem clara quando ele fala que nós fomos salvos conforme antes dos tempos eternos. Então, antes da gente pensar em ser, antes da gente sermos o que somos, Deus já havia escolhido o seu povo. Olha só. Né? Então, e detalhe, mesmo lá nos tempos eternos, a escolha de Cristo por mim, a escolha de Deus Pai na minha pessoa, ela é dada por intermédio de Cristo. A eleição, né? Exato. Agora pensa o seguinte. Você estudou, Francisco, sobre a humilhação de Cristo? Acho que ainda não. Tá. Eles dizem que a humilhação de Cristo foi a partir do momento que Deus... Alguns teólogos, né, dizem que a partir do momento que Deus Filho se torna homem. Porque o Deus que criou todas as coisas, que todas as coisas convergem nele, que tudo parte dele, por ele, para ele, ele se torna humano, ele se torna vulnerável. Então Nossa. ali começa a sua humilhação. 100% homem, né? Exato. Então ali começa a sua humilhação. Você entendeu o motivo porque as pessoas falam que ali é a humilhação de Cristo? Cristo se tornou homem. Isso. Se fez homem. Então, algumas pessoas dizem que naquele momento que Cristo nasce, se torna homem, é a humilhação de Cristo. Mas eu não consigo encaixar muito bem essa ideia. Sabe por quê? Porque se desde a eternidade, e Paulo está dizendo aqui,
que desde os tempos eternos a graça de Cristo já nos alcançou e nós somos eleitos por Deus, e Deus, Pai, junto com Deus Filho e junto com o Espírito Santo, já havia determinado que o Deus Filho desceria em forma humana para que para que a vontade do Deus Pai fosse cumprida no Deus Filho, e dentro dessa vontade nós estamos. Então a humilhação do Deus Filho não começa quando ele nasce. Já está desde o início. Desde o início do tempo ele já sabia. Dos tempos ele já sabia. Desde antes. Então, quando Cristo ele ressurge dos mortos e ele se assenta à direita de Deus, isso é um fato extremamente histórico e importante, não só na história física, né, que a gente tem até a divisão do tempo, né, por causa de Cristo, mas dentro de um fato teológico bíblico. Porque aquela humilhação que desde todos os tempos já havia sido determinada, ela foi cumprida. Foi cumprida com êxito, de forma cabal, de forma única. Então a gente não percebe muitas vezes, e a gente tem que relembrar isso, que a humilhação de Cristo não começa no nascimento dele, aqui como homem, mas começa já na determinação do Deus Trino em mandar o Deus Filho para nos salvar. Então observe isso, né? Quando a gente não vê a história. Já era o propósito, né, Fernando? Já era o propósito. Então você vê como que Cristo, como que nós somos devedores a Cristo, porque desde os tempos mais antigos, como diz Paulo aqui usando a palavra paulina, né, o termo paulino, antes dos tempos eternos, Cristo já havia dito: Pai, eu vou. Né? Então, glória a Deus por isso, porque imagina, a gente não conseguia imaginar isso, né? Antes mesmo de eu ser o que sou, ou usando a palavra bíblica até do salmista, antes de me formar no ventre, Deus já havia determinado os meus dias. Isso é bem firme isso aí, né? Muito, bem assim. Muito bonito, né? E enche o coração de alegria saber que desde os tempos eternos nós fomos eleitos em Cristo Jesus e tudo se cumpriu em Cristo Jesus para que nós pudéssemos ser filhos de Deus e herdar o reino eterno junto com Ele. Então isso deve encher o nosso coração de alegria. É uma passagem que às vezes não fica atento, né? Não fica atento. Passa batido isso aqui, eterno e vai embora. É que a gente não para analisar a lógica. Não para, mas há uma lógica histórica, né, e temporal em tudo isso. No versículo 10 ele diz o seguinte: manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade, mediante o Evangelho. O que a gente tem aqui no versículo 11? Na verdade, no versículo 11 não. No versículo 10 é que Cristo é o mediador da aliança. Cristo é no qual Cristo é intermediador. Exato. Ele é o intermediador. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Então, diante da morte e ressurreição de Cristo, Deus abriu a porta da vida eterna. Isso está em Hebreus. A morte já não tem mais força, né? Hebreus 2 vai falar que é aberta essa porta para a vida eterna. A morte ela foi destruída. Paulo vai falar isso em Romanos 6, né? Com a morte e vida de Cristo, a morte foi destruída. E sobre aqueles que estão em Cristo, nós somos já imortais. O que significa isso? Não que eu vá ali fora e pular na frente de um carro, quer dizer que você é imortal, né? Mas eu já tenho a imortalidade, já e ainda não. Cristo garantiu essa imortalidade para mim, mas ainda não na sua forma completa. Né? A gente tem o já e ainda não, esse paradoxo aí que a gente... transição, seria? Eu podia falar que estamos em transição? Pode falar sim. Nesse sentido, sim. Estamos em transição. Imagina você que logo preparando. Esse é um caminho, assim... Caminhando, buscando... Eu sei que talvez não seja a frase mais inspiradora para esses tempos de pandemia, mas a morte para nós é uma alegria. É a salvação de tudo. Exato. Isso, assim, eu não estou dizendo para você desejar a morte. Se você está vivo, você tem um propósito na sua vida para que ela seja, no mínimo, santificada e santifique as demais. Entretanto, para o crente é uma vitória.
As pessoas que ficam aqui que sofrem, mas o crente é uma vitória. Quem morreu já salvou, entre aspas, né? Eu não tô Tá aqui, livre eu não de tô tudo. estimulando a morte aqui, tá ligado? Mas estou dizendo que, Mas é que encare isso, né? aquele pastor lá que matou um monte, né? Eu não tô sabendo disso aí. É É, tem recente? uma seita lá que matou um monte de Ah, gente. Ah, por Eles exemplo, provocaram. o Charles Manson lá, né? Tinha a família É, Manson lá que ele não sim. era um pastor, mas ele era um líder eles tomaram religioso. o antídoto da morte Ah, Brunello, você tirou agora lá do fundo do poço, hein? lá do baú. Mas É, eu vi vamos lá. uma coisa meio simples, né? Nossa, tá Agora, certo. Ó, e aí, vamos lá no versículo 11. vamos Para fazer que. esse velho. Para. Onde a letra Esse, está pequena, hein? Para qual eu fui designado pregador e mestre. Apóstolo e mestre. Entende que para que essa. Mediante o evangelho, o Paulo ele foi realmente considerado apóstolo e mestre para que ser designado como pregador. Isso é o que ele fala em Timóteo. Em Timóteo não, em Tito. Lembra de Tito que nós estudamos na aula passada? Ele vai falar um negócio aqui em Tito. Olha o que ele faz. Aqui, ó. No Tito, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler até o versículo 4, mas vocês não precisam abrir. Eu vou ler e vocês vão entender. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo? Para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança na vida eterna, do que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, as mesmas palavras. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Está dizendo, o Paulo está novamente dizendo a mesma coisa que ele disse em Tito, ou o que ele disse em Tito, ele está dizendo em Timóteo, que ele foi, no versículo 11, ele fala que ele foi designado apóstolo e pregador para pronunciar o evangelho. E segundo o Tito aqui que ele vai falar, para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Você sabe o que isso significa? Talvez pra gente hoje. Ter certeza do nosso chamado. Chamado em todos os sentidos. Chamado dentro da igreja, chamado como marido, chamado como empregado, chamado como autônomo, chamado como empreendedor, chamado como patrão. Qual é o seu chamado? Paulo já sabia. Se você perguntar para ele, por que eu sou apóstolo e pregador? Para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento. Eu faço isso mediante o evangelho. Eu fui designado pregador, apóstolo e mestre por causa disto. Né? Já viu aquele ditado, quem não tem direção, qualquer lugar serve? é, Então, uma coisa até simples, talvez a gente não para pra pensar. A gente tem muita dessa mania e eu sou um desses. No começo do ano você escreve lá as minhas metas, os meus objetivos para esse ano, né? Mas a gente escreve, coloca lá na geladeira e a gente vai ver só no final do ano para ver se completou uma coisa ou outra. Mas você não tá na frente do meu computador todo dia para falar, olha, eu falei que ia emagrecer 8 quilos e na verdade eu engordei 8. Eu disse que eu emagreci. Esquece tudo, né? eu disse que eu iria ler a Bíblia completa, mas só li as cartas de Paulo. Eu disse ia que eu ia mudar, evangelizar. Então, você tá vendo que, tipo assim, se a gente não tem pra onde a gente quer ir, a gente não sabe, que caminho serve? Eu não tenho. Eu quero Direção. eu quero uma moto. Deus, eu quero uma moto. Beleza, Deus me dá uma Dafra. Né? Meu Deus, mas não era aí- essa. Você. Uma bis. Mas você tá entendendo? Tipo assim, você não direcionou o seu esforço para aquilo que você realmente queria, porque você não sabe o que você quer. Então, esse talvez seja um grande problema, não só nosso, mas um problema que tá da geração mais nova que a gente. Você pergunta para um cara de 20 anos, se você perguntasse para um homem há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, um homem com 18, 20 anos, aí no máximo 25 anos, possivelmente ele falaria, olha, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero construir uma família, quero isso, isso e isso, quero chegar no final da minha vida com isso. Olha eu aí, Fernando.
Mas não é mais ou menos isso aí? Você vai chegar, ó, qual que era a minha intenção quando eu casei? Minha intenção quando eu casei era, ó, eu queria ter uma casa boa, que ela tivesse paga até os 50 anos, e ainda mantenho isso, e eu queria ter uma segunda casa, que é pra poder manter, ou senão entregar para um filho. Isso, Entregar para um para filho. deixar. Eu tenho essa segunda casa, mas nenhuma delas está paga ainda. Né? Nenhuma delas estão pagas ainda. Entretanto, até os meus 50 anos eu pretendo quitar uma delas. Entende? Aí, o que acontece? Você não vê... Você pergunta para uma pessoa de 19 anos, um menino de 19 anos, ele ainda quer ficar com os pais. Eu acho hoje bem, assim... Não, hoje está distorcido. Geração nova mas... não tá com o cara que vai ser independente, não. Mas é estranho porque as pessoas dizem assim, os jovens de 30 anos hoje são os que eram os de 18 a 20 anos atrás. É mais ou menos isso mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, mas a culpa necessariamente não é deles não, viu? É o sistema, né? Não é só o sistema deles não, o sistema é o pai mesmo, o pai e a mãe. Tem que sistema familiar. familiar. Ô, Brunelli, tipo assim, é meio que você fala, meu, tô falando pra homem, eu não sei como tratamento de filha, né? Igual meu pai falou, meu, você é homem, vaza, vai procurar suas coisas, vai fazer suas coisas. Mas é só um exemplo, talvez, bom, enfim, não cabe aqui discutir isso hoje. Olha aí, vamos finalizar. Ele diz o seguinte no versículo 12: porque por isso estou sofrendo dessas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha, exemplo de Paulo. Ele sabe o que ele é, ele sabe o que faz e sabe qual é o futuro dele. Ele sabe que ele confia. Isso aqui deveria estar gravado na nossa memória, né? Porque sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tem um hino assim, a gente canta na presbiteriana, que ele canta assim, ó: pois eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Eu estou cantando Bíblia, né? Então, Paulo, ele é uma pessoa com suas máximas, com sua certeza. Firmeza, né? Firmeza. E isso é interessante, que mesmo ele tá falando que ele está sofrendo, né? Aí porque Paulo estava na prisão, então ele estava sofrendo, ele não se envergonha. Ele aceita. Ele aceita alegria. Ele aceita aquilo com alegria, por quê? Porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe que ele é poderoso. Aqui, parafraseando, até mesmo o Jó. Né? Porque ele confia naquilo que vai vir, né? Exato. Vamos dizer assim. Isso, exato. Então, aí dá para você entender que parece que Timóteo está meio envergonhado, porque o líder dele está preso. Lembra que nós falamos aqui no versículo 6, né, que é no versículo 6, ele fala, não se envergonha por eu estar, porque isso para mim é orgulho. Então vocês estão vendo, conseguindo entender mais ou menos na cabeça de Timóteo aqui, por que Timóteo está, Paulo fala para reavivar esse dom de Deus, né? Porque parece que no versículo 8, que fala, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, lembrando que está em Éfeso, e Éfeso tem toda aquela teologia grega, e nem do seu encarcerado. Mas o Paulo vai responder no versículo 12 que ele não se envergonha dessas coisas, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Gente, eu falei de reter a fé, eu acho que a gente já pode finalizar por aqui. Isso aí é trazer para os dias de hoje, né, Fernando? Exato. Olha aqui, se você for ler depois, ao 13, por exemplo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, que eu falei para reter a fé, né? Reter essa doutrina. E com fé e com amor que estará em Cristo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Observe aqui, eu disse que no início era reter a fé, reter a sã doutrina, né? Aí ele vai falar sã palavra aqui, mas também indica no versículo 6 ao versículo 14 a questão de identidade. Qual é a sua identidade?
qual é o seu propósito. Isso aqui, na verdade, se a gente for analisar, eu tô falando aqui mais pastoralmente, né? Se você for analisar, tem tudo a ver com o que nós falamos de hoje não só os mais jovens, né? Mas também a gente mesmo. O geral, né? Onde eu quero chegar com esse estudo que a gente está fazendo. O que você quer fazer? Por que você está fazendo isso? Exato. Hoje eu estava assistindo um desenho com a minha esposa. Não sei se você lembra do Kung Fu Panda. Vocês já assistiram Kung Fu Panda, né? Ele é o dragão guerreiro. E tem uma parte lá do filme que o mestre deles lá fala assim, mas quem é você? Quem é você? E ele vai numa busca interna, vai até o mundo dos espíritos lá, tal, tudo mais, para saber quem ele é. Depois, no fim, ele falou assim, eu sou professor, eu sou filho, eu sou tal, eu sou o dragão guerreiro. Quer dizer, assim, quando ele falou eu sou professor, ele já assumiu para ele que ele tem um propósito de ensinar. Quando ele assumiu que ele é filho, já assumiu para ele que ele tem um propósito de obedecer. De que ele tem a quem dever prestar conta. Então você está vendo que ele já definiu com o título professor, o título filho, aquilo que ele queria ser. Então aí ele falou assim, eu sou o dragão guerreiro. É bem um comparativo, mas para que você entenda que a gente pode falar não somente de reter a sã doutrina, mas também de identidade. Porque bem simples o que Paulo fala. Porque sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é identidade. Beleza, pessoal? Beleza. Tá? Aí, na aula que vem, a gente tem 3 minutinhos aí que a aula vai terminar já. Não precisa fazer a segunda aula, tá? A gente finaliza aqui porque já deu para compreender, né? Na aula que vem vai ser presencial já vou estar conseguindo estar presencial com vocês. E aí eu espero você, Brunelli. Beleza? Eu espero você e aí Vou melhorar. Vou melhorar o roteiro aqui. Tá, mas melhor aí, mas possivelmente vai ser você. O Rodrigo, eu queria dar aula e o outro apresentar, mas se o Rodrigo não fizer, vai ser só você, igual foi feito do Silvério. Eu dou uma aula anterior, antes e depois vocês. Tudo bem? Tá certo. Pessoal, vou orar rapidinho antes que termine aqui, tá? Manda para nós depois, Fernando, se você conseguiu gravar, né? Não sei. Eu acho que sim, eu acho que eu consegui gravar. E aí eu mando para vocês, tá bom? Então Tá vamos bom, orar tá rapidinho para gente finalizar? Vamos sim. Deus, peço que o Senhor abençoe a vida do Brunelli, a vida do Francisco, a vida do Silvério, a vida do Rodrigo, a vida também o pai do Luciano, as suas famílias, que o Senhor guarde os seus projetos e seus planos, ó Deus. E dê a nós identidade em Jesus Cristo, sabemos quem nós somos, onde queremos chegar, para a honra e a glória do seu santo nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e ensina-nos cada vez mais com Paulo e suas cartas. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vocês. Valeu. Eu já vou preparar o vídeo. Se eu não conseguir mandar pelo WhatsApp, eu subo pro YouTube e falo, o canal é esse aí. Tá bom, Fernando. bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por tudo aí, viu?